Moço, como é que vocês estão? A gente tem um tema de vídeo muito interessante hoje. É sobre o triplo campeonato. Ser campeão em três categorias no UFC. Será que isso é possível? Será que alguém já tentou? Será que alguém já conseguiu? Ou pelo menos está próximo de alcançar essa façanha? É o que a gente vai tratar hoje nessa resenha. O dado mais apurado que eu encontrei é de dezembro de 2024. Esse dado de quase 2 anos aí, diz que até aquele momento nós tínhamos 118 campeões no UFC, entre homens, mulheres e ele incluía até os campeões de torneio que ocorreram nos primórdios do UFC, tá tudo englobado ali. Dessa galera toda, apenas 11 foram campeões em 2 categorias diferentes. Já reduzimos bastante o número, percebe? 11 duplo campeões, seja de forma simultânea, campeão de 2 categorias ao mesmo tempo, seja um momento diferente. Ganhou, depois se aposentou, perdeu, aí voltou e conquistou o cinturão em outra categoria. Tá tudo no bolo aí. Essas 11 pessoas conseguiram duplo cinturão. E o triplo cinturão, alguma já conseguiu? Não. No UFC, não. Vamos discutir mais à frente quem já conseguiu em outro evento. Eu te digo que tem um nome, tá? Mas no UFC não foi possível ainda. Eu separei os 11 campeões aí, imagenzinha que a AI me ajudou a fazer. E eles estão enumerados. E a gente vai comentar da esquerda para a direita quais dos duplos campeões têm alguma chance de conseguir ser triplo, né? Vamos começar por eles, que são os que estão ou chegaram mais perto. Bem, primeiro eu vou tirar todos que já não estão lutando mais, tá? Da esquerda para a direita, aí o Randy Couture já não luta mais. Josh St. Pierre também não. Daniel Cormier não, 3. John Jones lutou nos 93 quilos, conseguiu o cinturão até os 120 quilos, vem de uma inatividade longínqua. Acredito que ele nem luta mais, se lutar é uma ou duas lutas nos pesados. Não tem mais como conseguir, já vamos cortar ele. Próximo que a gente vai cortar da lista aqui é o McGregor. McGregor que foi campeão dos 66, 70. Voltou para lutar no 77 depois de um hiato bem grande. Eu acredito que foram 5 ou quase 5 anos sem lutar e acabou se lesionando, né, nem conseguiu performar. Ele já tá fora de cogitação para cinturão também, então ele já tá fora da conta. Próximo aí é Henry Cejudo, já parou de lutar. Eu acho que esse cara tinha uma chance quando ele conseguiu os 2 cinturões, 57 e 61, defendeu. Ele poderia tentar a sorte, seria muito difícil, o campeão da época provavelmente era o Volkanovski, seria muito difícil, mas ele tinha uma chance de tentar, né, mas aí escolheu a aposentadoria, quando voltou já estava fora do auge, e aí não deu mais. Próximo que a gente vai tirar da lista aqui é a Amanda Nunes. Grandíssima campeã, foi dominante nas 2 categorias que disputou, mas seria humanamente impossível para ela bater 57 quilos, né, que é a categoria que falta para ela conseguir o triplo campeonato. 61, 66 ela teria que descer, não tem nada para cima. E após ela, BJ Penn. BJ Penn também conseguiu esse cinturão em 2 categorias, mas já se aposentou, está fora de cogitação. Então nessa brincadeira aí, eu não sei se tu se perdeu na imagem, com os nomes que a gente falou, só sobraram 3. É legal que ficou um em cada fileira, fica fácil de tu entender. Em cima a gente tem o Alex Poatan, no meio o Islam Makhachev e abaixo o Topuria. A gente vai conversar individualmente sobre cada um deles de forma mais detalhada lá para o final do vídeo. O primeiro fator é categorias de peso. Não só isso, mas a quantidade de categorias de peso que a gente tem. Eu te explico. No UFC, entre as categorias masculinas, nós temos só 8 categorias de peso. E entre as mulheres, temos só 3 categorias de peso. Lá é dos 52 aos 61 e entre os homens dos 57 aos 120, né? 8 categorias e você teria que fazer o gap entre 3 aí para poder conquistar o triplo campeonato. Isso é um impeditivo por quê? Se a gente for comparar com uma outra arte de esporte de combate, temos o boxe como exemplo, né? O boxe, segundo pesquisas rápidas que eu fiz aqui, tem 17 categorias de peso. Então é muito fácil um atleta transitar entre 3 categorias. Vários boxers já conseguiram a proeza de ser triplo campeões, né. Nós temos até um exemplo máximo do Manny Pacquiao, que conseguiu 8 cinturões, né, isso é impossível no UFC, mas ele conseguiu lá no boxe. E aí a gente pesquisando as categorias, não tirando mérito, mas é mais fácil de entender
essa possibilidade de progressão, né. Tem categorias que têm menos de 4 quilos de diferença de uma para outra, 2, 3 quilos. E aí facilita bastante o salto de divisão, né. O segundo fator é o corte de peso. Eu vou falar em conjunto com o terceiro, que é estilo de jogo. Por quê? Vou te explicar. Primeiro, o corte de peso. É brutal o corte de peso que os lutadores fazem. Eles forçam ao máximo o corpo para conseguir chegar no menor peso possível. A gente tem exemplos aí de lutadores que lutam nos 70 quilos, que durante os treinamentos normais, isso sem estarem inativos, tá? Os caras não estão obesos ou fora de forma, mas eles estão em treinamento normal, pesam cerca de 80, 82, 84 quilos. E aí eles cortam peso para bater os 70. Então, se você é um lutador que quer subir para os 70 quilos para fazer história, ser triplo campeão, digamos que você começou nos 61 quilos. E aí você bate 66, venceu 61, venceu 66, beleza, vai tentar os 70. Você vai ter que lutar contra um cara desses que eu citei, que tem uma massa corporal extremamente diferente da sua. Mesmo que você ganhe peso, a estrutura óssea é diferente. Você me entende? Então, isso é um fator muito grande. E aliado a isso, eu gostaria de falar sobre o estilo de jogo. Por quê? Muitos lutadores, como o Topura, por exemplo, que eu vou falar um pouquinho mais aqui pra frente, ele tem um estilo de jogo de ser um caçador, né. Ele sabe que a mão dele é mais forte que todo mundo na categoria dele, funcionava bem nos 66 quilos. Então no momento que ele conectar, ele vai causar impacto e provavelmente conseguir o nocaute. Daí ele cria todo um estilo de jogo, um game plan, né, um plano de combate, voltado para essa característica dele. O mesmo vale para o Poatan também, né, que nos 84 era um caçador. Tem até um vídeo engraçado do Robert Whittaker perguntando: "Pô, quem deixou esse cara entrar, né? A mão dele é gigante, ele é gigante e tal". Vou até botar aí para tu assistir. Forearms are massive. I'm just thinking, like, who let this guy in? But Então, é isso, o estilo de jogo de cada lutador é adaptado para sua categoria. Então, quando eles fazem um salto, seja para mais ou para menos, isso influencia na performance deles, com certeza, com toda certeza. E o último fator é a demanda, porque mesmo que você tenha condições de ir subindo de categoria, talvez você tenha muitos desafiantes ali na sua categoria, ou a categoria que você quer subir tem muitos desafiantes à sua frente para disputar o cinturão, né? Então tem que ter demanda. Você tem que ser popular, não adianta você ser só um bom lutador, você tem que vencer, convencer, nocautear, chamar a atenção, enfim. Você precisa desse jogo da atenção para conseguir também, né? É um fator extra luta, pode-se dizer, mas é importante para conseguir essas oportunidades. Nós temos o Ilia Topuria, né, ele tinha essa conversa, essa história de conquistar os 66, conquistar os 70 e logo em seguida subir para os 77, fazer história, mas ele parou nos 70, né, na primeira defesa de cinturão, o corte, não só o corte de peso, mas a diferença de estrutura óssea, de estatura dele para o Jushin Gaethje, hoje campeão, foi muito grande e ele acabou saindo com a derrota. Tinha chance de vencer? Sim, mas a gente percebeu que o tamanho ali foi um diferencial para ele, né, o fato dele estar uma categoria de peso acima, e nos faz pensar, se ele subisse para os 77, 7 quilos a mais, será que ele tinha alguma chance de performar contra os caras que lutam lá? É uma pergunta genuína. Outro cara que eu preciso falar é do Islam Makhachev. Ele entra no caso que a gente comentou da demanda, né, ele foi um campeão dominante nos 70 quilos, indiscutível, venceu e defendeu consecutivas vezes, subiu para o 77, já venceu o duplo campeonato, agora ele vai lutar contra o Ian Gary, né, vencendo o Ian Gary ele vai ter defendido uma vez. Acredito que se ele tiver a aspiração de subir para os 84, ele vai precisar de pelo menos mais 2 defesas de cinturão aí, para poder subir, né. E aí ele entra no fator que a gente comentou da demanda. Ele podia tentar logo após essa luta, caso vença no dia 15 de agosto com Machado Garris, subir de categoria e disputar? Sim, se ele tivesse demanda para isso, mas tem vários na fila para lutar com ele na própria categoria dele, e a categoria de cima está se organizando também, então você vê que não é fácil. Tem uma questão aí de arranjo e uma questão de política interna também, né, para se considerar. E mesmo assim, no caso do Islam, a gente já percebe a diferença dos 70 para 77 quilos, que o físico dele não fica tão, desproporcional em relação aos demais lutadores. Inclusive, ele é um lutador relativamente baixo para a categoria dos 77 quilos. E a
capacidade física muda bastante, né? Eu imagino ele com os 84, lutando contra Dricus du Plessis, lutando contra Shimaev, lutando contra Sean Strickland. A chance dele converter bem, conseguir dominar, impor no jogo dele de wrestling ou em pé, os chutes altos que ele tanto gosta de utilizar, ficaria prejudicado, né? Isso aí eu tenho certeza. Ele tem uma chance? Tem, é possível. Mas eu acredito que ele não vai estar fazendo, principalmente porque eu já ouvi conversas de aposentadoria dele. Ele está com 34 anos. O clã dos daguestaneses, aí, eles têm essa máxima de aposentar aí no máximo aos 35, aposentar no auge, aposentar bem na carreira, né? Então eu acho que não vai dar tempo. Mesmo que ele tivesse as armas, talvez tenha, para conseguir esse triplo campeonato, não vai dar tempo dele conseguir. E o próximo que a gente vai falar é o Poatan, né? Nossa última e única esperança, apesar dele já ter perdido uma luta para o Ciryl Gane, agora no UFC Casabranca, né? Em que a velocidade do Ciryl Gane era muito maior, o Ciryl Gane pareceu mais forte também, né? Então a gente vê que a categoria de peso não é tão favorável para o Poatan, mas mesmo assim ele é o único cara que eu diria que ainda tem uma chance de conquistar o triplo campeonato no UFC, pelo menos em curto, médio prazo, né? Nas minhas contas aqui, faltam só mais 2 lutas para ele, apesar de já ter perdido uma. Mas vamos lá, o que que o Poatan precisaria fazer para ser triplo campeão, né? Conseguir essa glória quase que inalcançável. 2 ele já tem, então ele só precisa conquistar o cinturão dos pesados. E aí, como é que tá a situação dos pesados, né? A gente tem o ranking aí para dar uma olhada. Como ele é um cara muito popular, já fez muito pela companhia, provavelmente ele vai pegar, ele precisa lutar, não faz sentido que ele não lute com algum desses 3, 4 aqui de cima. Os dois russos em Alexander Volkov, Sergei Pavlovich e Joshua Kitt. É uma das 3 opções, não tem muito para onde o Alex Pereira e o UFC correrem. É uma das 3. E qualquer dessas lutas garante o title shot para ele, a chance pelo cinturão. Ele só não pode perder a próxima. Mas se ele ganhando, ainda dá tempo, eu acredito que ele ainda consegue, principalmente se na luta que vai acontecer provavelmente em setembro, entre o Ciryl Gane e o Tom Aspinall, que essa é a luta pelo cinturão, né? A unificação dos cinturões, principalmente se o Tom Aspinall ganhar, porque aí é um combate inédito para o Poatan, ele tem esse argumento de poder tentar, né, uma nova chance, depois de ter vencido um top da categoria, e aí quem sabe ele consegue esse cinturão pra gente, né? Passando dele, não vai ter mais ninguém. Boa sorte. E antes de finalizar, eu não poderia deixar de falar do Anatoly Malikin. O cara que conseguiu ser triplo campeão pela primeira vez num evento de grande expressão, One Championship, né? É um dos grandes que aí não chega a fazer frente ao UFC, mas ele é um dos eventos relevantes. Se você tá lá, você é um lutador de respeito. E o cara conseguiu ser campeão nas 3 categorias mais pesadas. E eu só tenho um adendo, né? Apesar de ser um evento um pouco mais fácil, ainda tem mais um fator. O corte de peso lá é diferente, né? Eu preciso dizer isso aqui. Ele conseguiu nas 3 categorias mais pesadas, mas o peso médio, ele tem um limite de peso aí de 92 quilos, que dá 205 libras. E o meio pesado tem um limite de peso de 225 libras, que dá aí seus 102 quilos, porque é um evento que ele preza muito pelo não desgaste físico a partir do corte de peso do atleta. Reidratação para eles é muito importante, não pode ser tão brutal. Então, eles permitem que um lutador lute mais pesado, né? Tenha essa chance de lutar mais pesado. Isso facilitou, sim, a conquista do triplo campeonato dele. Mas precisa ser dito, é um grande feito, é o, é o que define a carreira dele também, né? Grande conquista, mas no UFC os lutadores ainda estão devendo pra gente esse triplo campeonato, né? Ainda tem que aparecer esse cara ou essa mulher capaz de conquistar isso. E é isso, galera. Falei os principais pontos que a gente tinha para conversar aqui. Qual é a tua opinião? Tu acha que é possível conseguir o triplo campeonato? Tu acha que alguém vai conseguir no futuro próximo? E quem seria teu palpite? Eu fico no aguardo aí da tua resposta. Um abraço para você. Os